crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava, que bom que já chegou mais um domingo pro nosso culto infantil. Bom, hoje nós vamos, como sempre, aprender, cantar, louvar. E daqui a pouco nós vamos ter a oração e o versículo com a Lulu. Bom, crianças, vai ser muito legal, não percam, tá bom? Fiquem ligadinhos. Vem, Lulu! Olá, pessoal! Então, eu vou falar uma oração em versículo. Lâmpada para os meus pés, tua palavra e luz para o meu caminho. E agora eu vou falar uma oração. Papai do céu abençoe as crianças e o coração delas não ficam perto, que já mudou esse tempo, vai mudar esse tempo de pandemia para todo mundo, para tudo, de todo mundo, todo mundo mesmo. Por favor, Papai do Céu, para crianças que estão assistindo esse culto, por favor. Em nome de Jesus, amém. Bye, bye. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. E taralala, taralala.
que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bem, é hora da história! Corre lá, pega a tua Bíblia, que nós vamos ler a palavra de Deus. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém conta histórias para você, principalmente história bíblica? Se não, peça quem cuida de você para ler histórias bíblicas para você. Sabe para quê? Para você guardar no seu coração e na sua mente. Porque no momento da adversidade, você vai lembrar do que diz a palavra de Deus. E aí vai ser instruído pelo Espírito Santo de Deus a não fazer coisa errada. Certo? Pensando nisso, eu lembrei aqui de uma pessoa que desde pequenininho ouvia a palavra de Deus, guardou no coração e na mente. Sabe o que aconteceu? E ele foi usado por Deus poderosamente e libertou o povo de Israel do Egito. Sabe de quem que eu tô falando? De Moisés! Lógico que é de Moisés. Bem, Moisés nasceu numa época muito difícil, aonde o rei não conhecia a Deus. E o rei começou a observar o povo de Israel, que era na época escravo do pessoal do Egito. Começou a observar, esse povo está crescendo demais, está crescendo mais que o nosso. E todos os meninos que nascerem, vamos jogar no rio Nilo para que eles não venham crescer. E aí, o povo de Israel começou a crescer, a crescer, a crescer. Enquanto mais o rei botava serviço para eles fazerem, eles ficavam sofrendo, mas estava ali crescendo e o povo multiplicando, crescendo, crescendo. E nesta época, teve uma mulher chamada Joquebede que teve um filho. E aí, só que as parteiras tinham recebido uma ordem do rei, que todos os meninos que nascessem, que era para jogar no rio Nilo. Só que as parteiras não fizeram isso. Quando o bebê nasceu, elas pegaram o bebê e entregou para a mãe continuar cuidando. E aí Joquebede cuidou do filho dela com todo carinho, até que teve um dia que ela não tinha como cuidar mais. E aí ela teve uma ideia. Vou fazer um cesto e colocar o meu bebê dentro do cesto e vou deixar descer o rio Nilo. E aí, só que ela tinha um outro
que era Miriam. Falou com Miriam assim, ó, vou deixar o cesto no rio e você vai na margem acompanhando ele para saber o que vai acontecer. E aí, para surpresa de Miriam, a filha de Faraó estava tomando banho na margem do rio. E aí ela ficou escondida e o cesto foi descendo, até que o cesto parou assim devagarinho no lugar. E a filha do rei de Faraó ficou curiosa, pegou e falou, mas o que é aquilo que está lá? Mandou as servas dela ir nadando até lá, e nadando, foi lá, puxou o cesto e trouxe o cesto para a filha de Faraó. Quando chegou lá, ela abriu o cesto e olhou, é um menino, é um bebê. Eu vou colocar o nome dele de Moisés, porque foi tirado do rio. E aí, Miriam ficou olhando assim de longe, teve uma ideia. Eu vou lá correndo. Ela foi lá, chegou correndo perto da filha de Faraó. É um bebê. Você quer que eu chame uma das mulheres hebreias para cuidar do seu filho? Ela pegou e falou assim, boa ideia, né? E aí, Miriam foi correndo. Sabe quem que ela chamou? Ela chamou a mãe do bebê, a mãe dela também. E aí, o que aconteceu? Ela cuidou de Moisés com a ordem da princesa. Aí não precisou de jogar o filhinho dela no rio. O que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá sendo cuidado pela mãe dele de verdade, a mãe dele aproveitou a oportunidade e começou a falar da palavra de Deus. Começou a falar da palavra de Deus para Moisés. Sabe o que Moisés fez? Guardou no coração e na mente. Quando ele estava um pouco mais grandinho, aí teve que levar ele lá para a princesa, né? Para outra mãe dele. Quando chegou lá, Moisés começou a aprender um monte de coisas. Aprendeu lá dos deuses pagãos, aprendeu ciência, aprendeu matemática, aprendeu um monte de coisa, aprendeu algumas coisas na natureza, aprendeu um monte de coisa. E ele foi crescendo. Mas sabe o que ele nunca esqueceu? Da palavra de Deus. Por quê? Porque a mãe dele falou da Bíblia para ele. E ele guardou aqui e guardou aqui. Ele ficou num monte de gente que conhecia outros deuses, mas só que ele não assim deixou se levar pelas coisas que não agradavam a Deus. Ele guardou a palavra no coração. Por isso que é importante a gente ouvir. Quando você estiver na igreja, você escuta a pregação. Quando você estiver na escola dominical, fica quietinho para ouvir a palavra de Deus e que está sendo ensinado para você fazer o quê? Colocar aqui e colocar aqui para você fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Bem, pensando nisso, vamos ler a palavra de Deus? A gente vai ler lá em Salmo 119, versículo 105, que diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. Bem, você já andou no escuro? É horrível, né? Fecha o olhinho aí e tenta andar para você ver. Você vai ver que você vai bater um monte de coisa e vai até machucar. Mas quando você está na luz, você enxerga tudo em volta e você não consegue tropeçar. Assim é a palavra de Deus. Ela é luz para os nossos caminhos. Qual decisão tomar? O que eu tenho que fazer? É certo fazer isso? É errado fazer aquilo? O que vai acontecer? Você que aprendeu desde pequenininho e que agora também está ouvindo a palavra de Deus, o que você vai fazer? Não, a palavra de Deus diz que se eu falar palavrão, se eu vou entristecer o coração de Deus, o que Deus está fazendo? Está iluminando a tua mente. Se eu mentir para minha mãe, isso é errado. O que Deus vai fazer? Tá vendo? É assim que é a palavra de Deus no nosso coração. Lembra semana passada que a gente falou aqui do novo nascimento? Pois é, o novo nascimento é quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Mas vai ficar só assim? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai meditar na palavra de Deus. Então, mas
Mas o que a gente precisa? Isso, somente isso. Ouvir, ler, meditar na palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Eu tenho um novo nascimento e agora o que eu vou acrescentar nesse novo nascimento? A palavra de Deus. E aí o que a palavra de Deus vai fazer? A Bíblia diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sou uma nova criatura porque eu tenho Cristo Jesus. E agora, dia e noite, eu medito em sua palavra. E aí agora eu guardei ela no meu coração. Entendeu? E aí tem mais coisas ainda que a gente vai aprender. Porque lembra que eu falei com vocês que a gente está falando da raiz? Ó, esse aqui é a sementinha e esse aqui é uma raiz, que está tudo aqui embaixo. Agora a gente vai falar mais coisas, tem a outra raiz ainda. E aí ó, a gente vai começar a ter o caule, a ter as folhas, a ter as flores e os frutos. Mas eu quero que você vem conosco todo domingo para que a gente possa ouvir da palavra de Deus. Um beijo e até o próximo programa. Tchau!